O Humberto é técnico em sistema de informação pelo Cefet do Rio Grande do Norte, já entrou e saiu do curso de ciência de computação da Universidade Federal do mesmo estado inúmeras vezes. No momento está in ou está out? No momento está out. Mas até hoje não concluiu o pedido. Trabalha desde sempre na Diginet Brasil, com redes desde 2000 e com desenvolvimento web em Python desde 2003. Sendo o atual gerente de desenvolvimento da empresa. Gosta de apresentar Python em todo tipo de evento de software livre, desde os locais e regionais aos internacionais, mas estava devendo uma proposta de palestra à Python Brasil. Não deve mais. Com vocês, Humberto Diógenes, com a palestra Git Bazar ou Mercúrio. Bom, você estava vendo a proposta de palestra, eu mandei duas, aceitaram as duas, né? Pô, enfim, pô, chato, né? Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Ontem eu fiquei tão nervoso que era o Brucieca, que era depois de mim, que eu nem esqueci até de falar dele, que é um prazer muito grande poder apresentar isso para vocês e dividir o palco com o Brucieca, que eu até falei para ele foi um dos responsáveis por aprender Python, né? Que eu me interessava já pela linguagem, mas foi num livro dele que eu comprei, foi o primeiro livro de computação que eu comprei, foi dele, e ele recomendava, era C++, mas no começo do livro ele recomendava Python. Eu fui estudar Python, me apaixonei, deixei C++ para lá, e é isso. Então tá, vamos falar de versionamento, né? Git, Bazar ou Mercúrio. Eu queria começar a palestra já com algumas respostas rápidas, economizar o tempo de vocês. Então, eu estou falando aqui de sistema de versionamento, certo? Mas sistema de versionamento distribuído. Mas se você está começando, eu recomendo que você use Subversion, certo? É o atual padrão de mercado, é o que tem em todos os projetos. E os conceitos são mais simples do que um sistema distribuído. Então, para quem está iniciando, essa palestra aqui eu vou dar uma introdução geral ao versionamento, mas eu recomendaria que você começasse com Subversion. E se você quer um sistema distribuído, mas alguém da sua equipe usa o Windows, então eu recomendo você ir com Mercúrio ou com Bazar e deixar o Git de lado, porque como o Linus Torvalds falou, se o Git roda em qualquer coisa que não é Linux, é por mero acidente. Então, assim, ele roda, mas só com CWin no Windows. Então, o Mercúrio e o Bazar são em Python, né? O Git em C, o Mercúrio e o Bazar são mais portáveis e rodam bem melhor no Windows, tá? Então, já começar com algumas respostas aí. E agora vamos para palestra. O que é versionamento? Eu queria saber aqui quem é que conhece, sabe o que é um sistema de versionamento, por favor, levantasse o braço aí. Que bom, boa parte do pessoal. E quem é que usa realmente nos projetos com que trabalha? Ótimo, muita gente. Né? Enquanto que Python, né? Alto nível. Mas assim, eu vi que tem várias pessoas que não levantaram a mão. Quem é que usa o sistema de versionamento distribuído? Isso é interessante também. Já alguns gatos pingados, né? Então pronto. Então assim, o que é versionamento eu vou explicar, né? Deve ter alguém que não sabe exatamente como é. Então, sistema de versões, se você já programou, você já criou seu próprio sistema de versão sem saber, né? Você sai criando aqueles arquivos zip, cada um com um nome, teste 2, 2.4 ok, 2.3 testando, versão 1, versão alpha, versão beta, deu pau, copy, né? E você sai criando isso e depois, quando vai dar o problema, você não tem a menor ideia de para que serve aquilo, né? Porque você está tudo desorganizado e tal. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas mais organizadas têm um sistema de versionamento próprio. E uma forma de lidar com isso é você ter isso daí, e tem o que a gente chama na comunidade de software livre, né, do diff, ou que seria o nome mais correto, o patch, né, que é você ter você executa o comando diff no Linux, né, você faz a diferença entre dois arquivos, e aí você tem um exemplo de um diff, que é você pegar um arquivo antigo, que é um arquivo antigo, um arquivo novo, comparar os dois e ele dá essa saída. Ele bota um minus na frente, né? E a linha vermelha aí, o verde foi o que mudou. Tá? E durante muito tempo, o kernel do Linux, por exemplo, ele foi gerenciado só na base disso. Era tarballs, que como eles chamam, eles não usam zip, usam targz, era tarballs e patches. E eles usaram isso durante anos no desenvolvimento do Linux, e com vários scripts automatizados e tal. Então, assim, você ter seu próprio esquema de versionamento não é tão ruim, contanto que você, né,
pelo menos implemente alguma coisa que organize isso. Então você aplica um patch no seu arquivo com esse comando, né? Você dá patch, entrada aí. E para os que já trabalham com isso, interessante, a coisa que eu vim descobrir só recentemente é que você pode fazer o patch reverse, né? Uma coisa óbvia, mas eu não conhecia, o "-r", que você desaplica o patch também, né? Então você desfaz as alterações do mesmo patch. Eu vou correr aqui porque tem muito conteúdo na palestra, e então vai ter que ser rapidinho. Então se chama SCM, Source Code Management System, ou VCS, Version Control System, certo? Os dois nomes são para a mesma coisa. E é basicamente um sistema de arquivos em que nada se perde, você tem esse sistema organizado. E ele tem um histórico, que é a parte mais importante. Você tem aqui, por exemplo, um screenshot do Git, aí, certo? Com todos os commits que foram feitos. Commit é cada vez que você aplica um conjunto de patch e salva no repositório, você tem um que chama de commit. E cada commit tem um comentário adicionado. Então, em vez de você ter só os números de versão, você tem, voltando aqui, você tem uma coisa organizada, você pode ver o lado esquerdo aí, tem 10 horas atrás, 14 horas atrás, tem um comentário resumido e tem um comentário mais complexo do que foi feito, né? Então, adicionei o argumento ADDR, etc. E aqui você tem o patch inteiro, certo? E sistema de versionamento não é uma ideia nada nova, né? O primeiro sistema de versionamento que eu consegui encontrar aí, que o pessoal cita, é o SCCS, Source Code Control System, de 72, né? Dos Unix, os primeiros Unix. E depois dele veio o RCS, baseado nele, que tem até hoje, todo Unix tem o RCS, o CVS, que foi o padrão do mercado durante muito tempo. E depois foi lançado em 2000 o Subversion, que eu já comecei a usar antes das versões finais do Subversion. Eu já comecei a usar, eu sempre gostei desse tema de versionamento. E tem o SVK, que é um Subversion um pouco distribuído, que eu vou mostrar daqui a pouco. E, mais recentemente, de 2005 para 2006, começou a surgir esses novos sistemas de versionamento, que são Bazaar, Git e Mercurial, certo? O Bazaar ele é de 2005, da Canonical, e o Git e o Mercurial eles surgiram na mesma semana, que foi quando o Linus Torvalds teve uma confusão em torno do BitKeeper, que é o sistema que era usado no Linux, para versionamento do Linux, era um sistema proprietário. Isso dava muita confusão, o Stallman, né, vivia querendo crucificar o Linux porque ele tinha um projeto de software livre, mas usava um sistema proprietário, que era o BitKeeper, para manter o kernel do Linux. E ele tinha só um cliente, os clientes eram gratuitos, né? E aí o cara que desenvolve o BitKeeper, a empresa, resolveu que não ia mais entregar gratuitamente o cliente do BitKeeper, né? E aí eles resolveram fazer um aberto. E aí o Linus resolveu fazer o dele, fez o Git, a primeira versão do Git, tipo, sei lá, em uma semana ele lançou a versão do Git, né, monstro. E foi lançado o Mercurial também, na mesma semana os dois. Por coincidência, o Mercurial era também para tomar o lugar do BitKeeper. E aconteceu que o Mercurial não tomou o lugar do BitKeeper, ficou o Git, né, como o versionamento oficial do Linux. E o Bazaar foi criado pela Canonical, que é a empresa do Ubuntu, né? E é usado até hoje como sistema de versionamento do Ubuntu. E como eu já falei, o Bazaar e o Mercurial são feitos em Python e o Git é feito em C e mais algumas outras coisas. Então nós temos aí VCS e agora essa onda mais recente do DVCS, que é o sistema de versionamento e controle de versões distribuído. Aí distribuído, o que é que tem de errado com o controle de versão convencional? Nada. Usar qualquer VCS já é um grande passo em qualquer projeto, certo? Então, assim, qualquer VCS tirando o Microsoft Visual Safe. VCS mesmo, certo? Então, você usando um VCS já está bom. E o que é um sistema distribuído, né? Isso aí seria um desenhozinho tosco que eu fiz, mas só para mostrar, e perdeu as cores, né, no telão, mas é para mostrar como seria um sistema com Subversion. Você tem a ideia de um repositório central. Você tem que criar esse repositório central, e para trabalhar no repositório central você tem que ter uma cópia, né, que se chama de working copy, a cópia de trabalho. Então, mesmo que seja na sua máquina, você tem que ter duas pastas. Uma pasta para o repositório e uma pasta para a sua working copy. Aí, quando você dá commit em alguma coisa, ela vai para o repositório. Quando tem alguma atualização lá, você baixa para a sua cópia, certo? E tem o SVK, que ele é um sistema já distribuído, que ele permite algumas facilidades a mais no Subversion. Ele permite você dar commit local, mesmo sem ter
acesso ao repositório, mas depois você tem que jogar para o repositório central de qualquer forma. O repositório central é como os desenvolvedores se comunicam, certo? E você tem o sistema do DVCS. O DVCS, se você notar, aí tem umas setinhas a mais aí, que permite que os repositórios conversem entre si. Então você não tem mais um repositório central. Cada cópia de trabalho já é um repositório, certo? Isso faz uma diferença tremenda, porque você pode fazer coisas como isso aqui, certo? Então você tem vários repositórios aí e um joga para o outro e não tem repositório central. Vocês podem, se você tem uma equipe trabalhando nisso, vocês fazem um acordo. Não, o repositório central vai ser o da máquina X. Então todo mundo joga para lá quando as alterações estiverem ok. Mas a realidade é que você pode copiar de uma máquina para outra. Você tem um recurso novo que você está testando. Fulano, testa aí, pega aqui da minha máquina. E ele já faz o pull, como se chama, né? Ele já puxa da sua máquina e vai para a máquina dele as alterações. Depois um de vocês dois joga isso para o repositório central. Então não existe master, certo? Uma metáfora que eu acho interessante é essa aí. Eu gostei dessa comparação. O Subversion é como um sistema de FTP e Git, Bazaar e Mercurial é como o BitTorrent, né? É como um sistema peer-to-peer. Então acho que isso é uma forma mais fácil de fixar. Assim. O Subversion você tem que ter um servidor lá em cima que você vai jogar as coisas para ele. E com Git, Bazaar e Mercurial não. Você pode jogar as coisas para o peer-to-peer, certo? Vantagens de um sistema desse. Olha, mãe, funciona sem internet. Com o Subversion, se você não tiver na internet, você não faz nada. Você pode modificar sua cópia local, mas você não olha log, você não vê histórico, você não dá commit, você não faz nada, certo? Com um repositório distribuído, né, com um sistema distribuído, você não precisa de acesso, você tem uma cópia local de tudo, certo? E você também não precisa ter permissão de escrita do Subversion, porque o que é que acontece? O Python hoje, ele usa o Subversion ainda, né? Então, eu quero, tem um Python Bug Day aí, eu quero fazer as modificações no Python. Estou testando um bug lá, faço um monte de modificação. Beleza, legal, agora eu quero mexer em outra coisa. Aí começa a misturar as modificações, porque eu não posso salvar uma. Se eu tentar mandar salvar, ele vai tentar salvar lá no repositório do Python e eu não tenho conta no repositório do Python ainda. Eu não tenho essa moral de fazer commit no repositório do Python. Então eu tenho que ficar gerando um patch, depois desfazendo o que eu fiz, gerar outro patch, eu tenho que ficar gerenciando isso tudo manualmente, eu fazendo meu próprio versionamento, certo? E com o sistema distribuído não, eu dou commit local, ele salva local, e depois, se eu quiser, eu versiono da forma que eu quiser e mando o patch depois lá para o python.org, né? Então é isso, cada cópia do repositório tem o histórico inteiro, todos os logs e todos os patches, certo? E isso é muito importante. Você pode estar num avião a 10 mil metros de altura, abrir seu notebook lá e ver o histórico do que foi feito recentemente, né? Desde a última vez que você puxou as coisas, ver o log, ver todos os patches, ver tudo, comparar, dar commit, implementar coisa nova e ir salvando. E depois, quando você chegar que tiver uma conexão à internet, você só faz mandar para o repositório central. Então, isso dá uma performance muito maior, né? Você tem o acesso todo no sistema de arquivos local. Não precisa acessar a rede só para ver o histórico de um arquivo. No Subversion, se você der um svn log, ele vai lá dar aquela moída para ir lá no servidor, pegar o log todinho do arquivo, depois baixar e mostrar na sua máquina. E você tem compartilhamento fácil, né? Como eu falei, você não precisa salvar uma coisa no repositório central. Você pode mandar direto para alguém, ela pode baixar direto da tua máquina. Então você tem, né, configurado um pouquinho ali, a pessoa vai ter acesso à tua máquina e pronto. E uma coisa excelente dos sistemas distribuídos é que ele tem um sistema de merge muito mais fácil. Né? Merge, o que é um merge? Para entender merge, você tem que ter o conceito do branch, que é quando você cria você tem um tronco, é o trunk, você tem a parte principal de desenvolvimento, é onde estão os recursos principais do sistema, e você pode criar galhos, que são os branches, que são para funções novas, mas que você ainda não quer na versão oficial, porque pode quebrar a versão oficial, etc. Então são versões de teste. E depois que você faz esses galhos, você tem que pegar a modificação daquele galho e botar de volta no tronco. Né? E isso se chama de merge. E isso no Subversion é doloroso. Assim, é muito fácil criar um branch no Subversion, mas na hora que você vai dar um merge, se você passou muito tempo trabalhando naquele branch, você dá vontade de chorar. Assim. Quando eu já trabalhei muito com várias pessoas e o pessoal criava o branch, implementava um monte de coisa, quando era na hora do merge, Humberto, vem aqui, pelo amor de Deus, me ajuda e tal. E daí a gente ficava lá tentando resolver os conflitos que dava. E os sistemas distribuídos, como eles são feitos para serem distribuídos, eles têm que ter uma parte de merge muito melhor. Certo? Então, os merges são bem mais fáceis mesmo.
E, bom, você pode amenizar a dor no Subversion usando o script svnmesh.py. Né? O pessoal do Python usa o Subversion ainda. Então, eles usam o svnmesh.py, que é um scriptzinho que vai manter, sempre que você faz um mesh, ele grava meta-informações na árvore do Subversion para dizer o que é que já foi feito o mesh, etc., para evitar dar conflito. Né? Porque o Subversion tem um problema que você tem que manter, keep track, né? como fala. Você tem que ter anotado quais os mesh que você fez, porque se você mandar fazer um mesh da mesma coisa 2 vezes, ele copia a mesma linha 2 vezes. Enfim, é um caos. E fica muito melhor para fazer experimentos. É muito mais fácil e rápido criar branches experimentais. Você está na sua máquina e quer testar um recurso novo, você rapidamente cria um branch, testa ali, não sei o que, qualquer coisa, se der certo, você já faz um mesh de volta e acabou. Você não precisa estar mexendo num repositório público ali, com todas as mudanças. Às vezes é uma função que você quer fazer rapidinho ali, você não precisa estar publicando o código sempre, né? E aí uma imagenzinha simples que mostra como se pode trabalhar nesse sistema. Ali embaixo você tem 3 usuários, certo? E eles implementam 3 coisas novas, jogam isso para um repositório de new features, né, de recursos novos, e aí tem o repositório oficial lá em cima, que é o stable, que o mantenedor vai puxando, né, dos recursos novos o que ele acha interessante, o que ele gostar dos recursos novos, o que ele achar que está estável, ele vai puxando para a versão oficial. Isso não seria possível, seria possível, mas não muito fácil de fazer com um sistema centralizado. Então, assim, os DVCS ele pode não ser bom para todo mundo, mas é perfeito para projetos de software livre, né? Porque você precisa dessa liberdade de estar salvando as coisas localmente, compartilhando facilmente, etc. E mais uma vez, como eu falei, meshes fáceis, né? Desvantagens. Não é bem a desvantagem, mudança de paradigma, né? É bom, mas nem todo mundo gosta de aprender uma coisa assim totalmente nova e ter que aprender a pensar de uma forma nova, que dá trabalho às vezes. E para você trabalhar com DVCS, você precisa entender um pouco mais de conceitos, os conceitos de um VCS normal, né? O Subversion tem um workflow muito simples, rapidinho o cara aprende. Com DVCS ele já começa a ter que aprender o que é um branch, o que é um mesh, o que é um repositório local, o que é um repositório remoto, e tem que saber diferenciar isso aí, fazer um pull, fazer um push, etc. É preciso mais disciplina, porque no Subversion tudo é compartilhado automaticamente, mas com DVCS você pode simplesmente esquecer de fazer o push, isso acontece, né? Esquecer de mandar as alterações para o servidor central e aí, enfim. E uma desvantagem também é que não há um vencedor. No sistema centralizado já temos o Subversion, é o padrão, ponto. E o DVCS é um conceito novo ainda e que, né, a gente tem esses 3 primordiais aí, que são Git, Bazaar e Mercurial, mas até agora não foi eleito um vencedor. Então, essa palestra é exatamente consequência disso, né? Se fosse só um, eu vinha aqui falar só de um, não vinha falar dos 3. Então, vou começar falando do Bazaar por uma mera questão cronológica, né? Como eu já falei que ele foi criado pela Canonical, e tem uma confusãozinha de nomes aí, que existia um antigo Bazaar, que hoje é chamado de Base, né? Que era um fork do TLA. E quando foi em 2005, esse Bazaar foi reimplementado como Bazaar NG, New Generation. Né? E aí esse Bazaar NG acabou tomando o lugar do Bazaar antigo. E agora é Bazaar. O Bazaar oficial é o novo já e o antigo se chama Base. Tá? E foi feito para ser fácil de usar. Ele é bastante fácil de usar, das vantagens dele. Não sei se talvez por ser feito em Python também, né? Entre na filosofia da linguagem as coisas serem simples. E aí está o endereço do site, bazaar.bcs.org. Se alguém puder trazer uma água para mim, tem aqui embaixo. Quem usa? Ubuntu, claro, eles que criaram, né? MySQL versionado em Bazaar. Drupal, Mailman, para quem não conhece, é um sistema feito em Python de versionamento, sistema de lista de e-mail, certo? De envio de e-mail, que é um dos sistemas mais usados do mundo e mais antigos feito em Python. A maioria das listas de e-mail que você participa, ou sei lá, né? Boa parte das listas de e-mail de software livre, elas rodam no Mailman, o pessoal nem sabe, mas é muito utilizado, muito bom também. E muito mais coisa na comunidade Python versionado no Bazaar. Uma coisa interessante dele é a integração com o Launchpad. O Launchpad é um site de hosting de projetos criado pela Canonical também, e que para você publicar um projeto seu que está versionado em Bazaar no Launchpad é extremamente simples. Você entra no site, cria um cadastro,
coloca sua chave SSH lá, que você já deve ter, se não tiver eu recomendo, e dá um push nesse formato aí e acabou. Seu projeto está na internet, tem um servidor lá que vai estar versionando, você pode dar acesso a outras pessoas que tenham senha no Launchpad e ponto, acabou. Você já tem um host do projeto, já está liberado. E você pode fazer coisas desse tipo também. Você pode baixar rapidamente o projeto no Launchpad, como ele já tem integração na linha de comando, né? Você dá um Bazaar branch, ou seja, você cria um branch local daquilo ali, só com eu quero baixar o Amarok, você sabe que tem lá e pum, já baixa. Ou MPlayer, já baixa também. E o que é mais interessante é que nem o Amarok nem o MPlayer são versionados diretamente em Bazaar. O repositório oficial é Subversion, mas o Launchpad ele fica fazendo mirror de vários projetos, que aí você pode fazer isso que eu falei. Você, em vez de baixar com o Subversion e ficar gerenciando na mão os commits, você baixa com o Bazaar e faz os seus commits na sua máquina. Quanto ao desempenho, o Bazaar é o pior dos três em desempenho. Ele é 2 a 20 vezes mais lento que o Git e o Mercurial, em média, e também usa mais espaço em disco. Tá? Só um detalhe que eu esqueci de falar aqui, eu não boto no slide, esqueci de falar, né? O Bazaar mais Launchpad, se você entrar lá no projeto Bazaar Launchpad de integração, é um dos, acho que o 4º desenvolvedor mais ativo é o brasileiro, que é o Kiko, né? O Christian Reis não está aí, mas... Pronto, que está aí, inclusive. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com alguém que entenda realmente disso aí, falem com ele. Então, desempenho, né? O Bazaar realmente ele deixa a desejar. Tem um mirror do Python, feito em Bazaar também, que eu fui baixar e ele passou muito tempo assim, até baixar tudo, e daí com link rápido, né? Eu estava lá no provedor, lá na Digi, e passou, acho que, sei lá, 1 hora ou mais para baixar, e, enfim, é lentinho. Apesar de ser bom, é fácil de usar, mas para coisa muito boa, né? E aí tem o Mercurial, né? O Mercurial, como eu falei, iniciado na mesma semana do Git, só que ele é bem mais fácil de usar que o Git e mais portável, porque é feito em Python. Aí o URL do site dele, ele não tem integração legal assim com o Launchpad, tem um site, só quem tem esse site oficial mesmo assim, bonitinho, é o Bazaar mesmo, que tem um Launchpad, mas tem algumas opções de free hosting que você pode usar, como FreeHG. HG é o nome que se usa para o Mercurial, né, que é o símbolo do Mercurial na tabela periódica. E checksource.org. Quem usa o Mercurial? Mozilla versiona as coisas dela em Mercurial, a Sun, OpenSolaris, o sistema operacional, o OpenJDK, que é o Java Open Source, NetBeans, tudo versionado com Mercurial. Dovecode, que é um IMAP server, um servidor de e-mail bastante usado. Moin, que é o Wiki em Python, e várias outras coisas. Fácil de usar também, extremamente fácil de usar o Mercurial. Ele tem comandos iguais ao Subversion, ou quase iguais, né? Para quem já usa Subversion fica bem mais fácil a migração, certo? E o push e pull, né? Ou seja, ele é o Subversion com o recurso do push e pull, que é exatamente o recurso do sistema distribuído. E ele tem números de revisão locais. O que é que acontece? Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas o Git, por exemplo, quando ele cria um número de revisão novo, quando você dá um commit, ele cria um código para identificar aquilo ali. E esse código é uma hash, né? Lá com 32 caracteres e tal, enorme, com letras maiúsculas, minúsculas, número, etc. E sempre que você vai identificar um commit, você tem que passar aquela hash toda, ou pelo menos os 8 primeiros números. E o Mercurial ele faz um favor para você de, na sua máquina local, ele criar um númerozinho que identifica aquilo na sua máquina. Então, em vez de você ter o XYZ 60, 40, 32, blá, 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 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 60, 120, que é bem mais fácil de você lembrar e você usar. A documentação do Mercurial eu achei excelente, tá? Tem um livro online do mesmo molde do SVN Book, que também é muito bom, HG Book, que quem quiser aprender Mercurial é só entrar lá e ver o tutorial desse livro e não tem como não entender, certo? A não ser que você não saiba nada de inglês, né? Mas fora isso. Tem o HG Convert, que é extremamente útil, ele importa coisas do Subversion, do CVS, do Git também. Eu pretendo converter um projeto que a gente tem lá de Git para Mercurial, passar a usar Mercurial, de Darks. E ele não faz só o import inicial, né? Tem ferramentas que só fazem o primeiro import e depois dificultam. Ele faz o import inicial mais as atualizações. E tem mirrors do Python, como eu falei, tem em Bazaar, mas tem em Mercurial também, né? Aí você tem o mirror do trunk, que é o principal,
e tem mirrors do Python 3.0, se você quiser trabalhar no Python 3.0, e o mirror de release, de manutenção, na verdade, do 2.5. Né? Esses mirrors são read-only, obviamente, porque você vai ler de lá, mas você vai dar o commit local na tua máquina. E são atualizados a cada 5 minutos, ou seja, é uma frequência muito boa. Normalmente o Launchpad atualiza a cada 3 horas, eu acho, uma coisa assim. E o tempo para download disso aí, download, criação do repositório local, em 8 minutos. Né? Tá certo que eu estava dentro de um provedor, né, de novo, mas ele baixou todo o Python 3.0 em 8 minutos. Se você tiver um linkzinho rápido, o problema não vai ser o Mercurial, né? Vai ser o link mesmo e pronto. E só para mostrar rapidinho um screenshot, né? Normalmente a gente trabalha assim na linha de comando, tem ferramentas gráficas que eu vou mostrar também, mas aí seria como você usa o workflow normal, você dá um HG incoming para ver o que é que vai ser baixado primeiro, que é interessante, você não é obrigado a baixar primeiro as coisas, então você vê o que é que está pendente, depois você baixa e depois você atualiza e joga isso para dentro do teu código. E aí depois você dá um commit para salvar tudo, certo? Então, isso é bom porque você pode ver o que pode dar conflito já antes de baixar o código. Aí, uma vantagem dele, como eu falei, em cima do Git, por exemplo, é que ele funciona bem no Windows, né? Tem o Tortoise HG, que é essa ferramenta que quem usa Subverse deve conhecer, o Tortoise SVN, e é uma ferramenta que se integra direto no Windows Explorer e já mostra íconezinhos aí para dizer o que é que está versionado, o que é que não está, o que é que você precisa dar commit, etc. Você clicando com o botão direito, você tem as opções aí de remover arquivo, adicionar e tal, facilita muito isso aí para quem usa o Windows, né? E tem o HGK também, que é a interface para você ver o histórico, né? Também local, sem, mais uma vez, sem precisar de acesso à rede. Certo? Aqui é um screenshot do HGK em outra plataforma, e no Linux, provavelmente. E o interessante dele, essa ferramenta é praticamente igual ao GitK, né, que é do Git. E do lado esquerdo aqui ele vai mostrando graficamente como foram feitos os branches e como foram feitos os merges. Então tudo que vai sendo criado para a direita vão sendo os branches novos, né, de recursos novos, e quando ele vai para a esquerda é porque ele foi em direção ao trunk, em direção à versão principal. Você vai vendo aí visualmente o que é que foi feito. Vendo visualmente você não vai. E o Git, por último o Git, né? O Git, eu vou primeiro contar a minha história com ele, né? Que foi o primeiro que eu comecei a usar, dos três o que eu tenho mais familiaridade, assim, com Subversion. E o Git é excelente, rápido, demais, é inacreditável a velocidade dele, assim, mas também o que ele tem de rápido ele tem de complicado. Quem usa? Linux kernel, né? O kernel do Linux, obviamente, ele foi criado para isso. É usado no projeto do LPC, versão do projeto do LPC, o Xorg também, o Ruby on Rails e um compilador de Haskell também, é usado em várias coisas diferentes. Você vê que os três são usados em projetos grandes, né? É por isso que, como eu falei, é difícil ter um vencedor na história aí, porque tem projetos muito grandes utilizando os três sistemas. Ele é feito em C, como eu falei, mas feito em C, mais Perl, mais Shell, mais TCL/TK e mais umas coisinhas também. Então, isso dificulta um pouquinho, né? Porque às vezes a qualidade das coisas que estão feitas em Shell não é exatamente a qualidade das coisas que estão feitas em C, é uma coisa que deixa a desejar, sim, não tem um tratamento de erro legal e tal. Então, hoje já está bem mais maduro, bem mais fácil de usar, né? No começo era só para desenvolvedor de kernel mesmo, mas agora já dá para seres humanos usarem. Mas mesmo assim, né, ele é bem misturado. Enquanto o Bazaar é praticamente todo feito em Python, ele só tem o corezinho mesmo feito em C, e o Mercurial é boa parte em Python, mas tem uma parte um pouco maior em C. Python e C, basicamente. Se tem outra linguagem, eu não lembro agora não. Pontos fortes do Git. Segurança, ele acho que é o mais seguro dos três, né? Confiabilidade e integridade. O Linus tem a palestra dele, eu recomendo quem se interessar pelo Git, ver a palestra dele no Google Vídeos, no YouTube, a palestra dele sobre o Git, que é bem interessante. Ele fala muito dessa parte de segurança, e o projeto dele é extremamente importante, né? Ele tem que se preocupar muito com a segurança do kernel do Linux, então ele fez uma coisa extremamente segura lá. O servidor oficial mesmo do Git fica lá, nem ele tem acesso ao servidor SSH, ele só manda o
só versiona e entra lá no servidor e pronto, acabou, você não tem acesso a esse servidor. É o mais rápido dos três, o Git de longe, é incrivelmente rápido, 10 a 100 vezes mais rápido que os outros. E os mestres dele são muito fáceis também, o algoritmo de mestre dele é bom. Eu esqueci de falar aí, mas o Mercurial ele também é extremamente rápido, mas não tão rápido quanto o Git, mas ele é muito, quase lá. Em algumas coisas ele pode até ser mais rápido que o Git, coisas bem específicas. E o Git tem interessante integração com outros sistemas de versionamento. Ele tem um servidor CVS, você pode ter um sistema... meu tempo está se esgotando, né? Então, você pode ter um sistema versionado de Subversion e usar o Git de cliente. Eu faço isso com os sistemas lá que a gente tem em Subversion. Eu uso o Git de cliente, isso é excelente. E você tem poder sobre o repositório. Você pode apagar coisas recentes, mas você pode fazer besteira. É muito fácil também, né? Porque você tem poder sobre o repositório. E uma das vantagens é a assinatura de Linux Torvalds, a assinatura de qualidade. E uma das desvantagens é a assinatura de Linux Torvalds. Como eu falei, se roda algo diferente do Linux é por acidente. Ele não quer saber de portabilidade, o negócio dele é o Linux. E é complexo, são cerca de 150 comandos que o Git tem. E você precisa dar repack nele de vez em quando. Então o repositório vai crescendo, você tem que mandar compactar. E aí é um screenshot feinho, mas... Enfim, só para vocês verem como que é bem parecido. O GitK é bem parecido com o HGK. O Git tem vários comandos, alguns extras aí que eu vou pular, que está terminando o tempo aqui. Certo? Umas dicas que eu daria para cada um aí, rapidinho. Se você vai usar o Git, use esse what is Git ***, que ele vai dar um resumo de todos os 150 comandos do Git. Fica bem mais fácil de você se orientar assim, na selva que é o Git. Né? No Mercurial tem um plugin Local Branches, que ajuda também. Ele fica com um comportamento parecido com o Git. Para você criar um branch, você não precisa copiar a pasta toda. Ele faz tudo numa pasta só. Eu prefiro assim. E com Subversion, como eu já falei, tem as VN Merge, né? Que ajuda. Então, conclusões. Escolhas pessoais. Eu comecei com o Git, como eu falei, porque ele tem um suporte melhor Subversion que o Mercurial, na minha opinião, mas é muito complicado. E agora eu estou mudando para o Mercurial, porque é simples, é fácil de usar e é quase tão rápido quanto o Git. E tem o Google, eu fiz uma pesquisazinha rápida no Google Trends para tentar comparar, né? Não tem o Git nessa comparação, porque o nome Git, quando eu boto lá no Google Trends, ele diz que encontra coisa demais e não tem como. Mesmo colocando por área. Então aí, se você comparar o Subversion com o Mercurial e o Bazaar, você vê que o Subversion está lá em cima, o Mercurial e o Bazaar estão lá embaixo. Né? Então o Subversion é o padrão, é bem mais usado. Agora você vê que tem uma queda no uso do Subversion também, né? Se a gente for acreditar nesse gráfico mesmo, que ele significa alguma coisa, você vê que tem uma queda no uso do Subversion e um crescimentozinho ali, no final. E se você comparar só o Mercurial com o Bazaar, você vê que o Mercurial saiu do nada, né? E agora já está bem mais usado do que o Bazaar, enquanto o Bazaar cresceu, mas muito pouco, certo? E é isso aí. Essa palestra eu vou botar no meu blog, quem quiser me seguir no Twitter, twitter.com/Diogenes. E eu tomei a liberdade de criar uma página para evento no SlideShare, que pelo menos eu e o Marco André publicamos as palestras lá. E minhas palestras vão estar lá também, SlideShare e Event PyCon Brasil 2008. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tem tempo para alguma pergunta? Roberto. Alô? Oi. Eu queria que você falasse um pouco da integração do Git com aqueles sites tipo GitHub, Gitorials, e se existe alguma coisa nos outros sistemas de controle de versão. Eu acabei não colocando aqui isso, né? Mas assim como o Bazaar tem o Launchpad e o Mercurial também tem o hosting, o Git tem um GitHub que é até uma espécie de rede social, né? Baseado no Git, que é muito interessante, muito bem feito. Eu acho que é feito em Rails, né? Só tem esse problema lá. Mas fora isso, é muito bem feito. Se você for usar o Git, dê uma olhada no GitHub para publicar o seu projeto. É bem legal. Realmente foi uma coisa que faltou na apresentação. Alô? Humberto, queria que você comentasse, você já usou o Subversion 1.5 e o recurso novo dele de Merge Tracking? Não usei. Eu meio que estou desencanando o Subversion e passando a usar Mercurial mesmo. Mas aí já fica mais uma dica, né? Subversion 1.5 tem recurso de Merge Tracking. Deixa ligado esse negócio. Oi.
assim, tendo como tá, os repositórios estão distribuídos, quando eu dou o comando pull, eu publico em um repositório específico. Como é que funciona isso? Com o pull você puxa, né? Com pull eu puxo de um lugar específico. Com push você não puxa, você joga, né? Que é bem mas quando você dá o push, normalmente você diz para onde você está dando push. Mas isso é um IP, é um username? Exatamente, é uma URL. É uma URL, tá. Pode ser uma pasta, pode ser um IP, pode ser um hostname, certo? Você falou de algumas das ferramentas aí da integração com o CVS e importação de projetos anteriores. Você teve a infeliz experiência de precisar fazer importação de outras ferramentas proprietárias, por exemplo? Proprietárias, graças a Deus, não. Mas eu imagino que tenha ferramentas para isso, mas eu nem pesquisei, fiquei só na parte de software livre mesmo. Deve ter, dá uma pesquisada, pelo menos o básico deve ter. Na realidade, Humberto, não é nem bem uma pergunta. Eu vi que você já estudou mais o Git e o Mercurial, ok? No final você já deixou isso bem claro. Mas, no relativo ao Bazaar, ele tem o Bazaar Subversion, que eu usei, como tem vários projetos de Subversion e tinha problema de fazer commits locais, eu comecei a usar isso para fazer os commits locais usando o Bazaar. Eu faço o checkout de um Subversion, faço localmente os commits no Bazaar e depois empurro tudo de volta para o Subversion usando o BZR SVN. Foi só um comentário. Faz quanto tempo você usa isso? Rapaz, eu comecei a testar, eu já tinha um problema há muito tempo de não conseguir fazer commits locais. Aí eu não gostei muito do SVK, comecei a testar antes mesmo de estar bem estável e só nos últimos, vamos assim dizer, 6 meses que deu para realmente utilizar os commits locais e empurrar de volta para o Subversion. Ah, tá, então porque eu comecei a usar já faz, eu acho que, sei lá, se faz um ano. Aí na época... Tudo muito novo. Faz um ano. Mas aí na época o mais recomendado era o Git, né? Mas aí como você está dizendo, mudou, então beleza, melhor ainda. Mais alguém? Eu queria agradecer ao Humberto.